Estamos de volta com o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. Você participando com a gente sempre pelo telefone 0310 07 940. 0310 07 940. Compartilhe com a gente sua história de vida, compartilhe com a gente aí também as suas dúvidas. É só ligar 0310 07 940 ou então nos mandar um e-mail para vivermelhor@boavontade.com. Hoje nós falamos sobre os impactos do suicídio no atendimento de saúde. E neste bloco do programa, que nós recebemos aqui hoje, com muito prazer, a doutora Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga e psicoterapeuta. Ela responde as nossas dúvidas nesse quesito e especialmente falando nesse bloco, doutora, sobre quais são os profissionais da área de saúde que atuam em situação de tentativas de suicídio. Bom, psicólogos, psiquiatras, todas as pessoas da área da saúde, né, porque acaba sendo envolvendo várias pessoas, né? Então, os profissionais normalmente são esses, né? Assim como eu falei também que trabalho com fisioterapeutas, massoterapeutas, acupunturistas, todas as pessoas que estão em torno desta pessoa, né, que tenta o suicídio ou comete o suicídio. Bom, então nós vamos agora conhecer alguns outros desafios para a vida dos profissionais de saúde. Os profissionais da saúde passaram a ser confrontados de forma mais constante com o sofrimento e com o fenômeno da morte. Esta vivência pode levar a uma sobrecarga psíquica e ao sentimento de fracasso experimentado por aqueles que foram formados para lutar pela vida. Muitas vezes, então, doutora Karina, o impacto na vida do profissional também é grande, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Sim. Eu confesso que a lida com suicídio causa burnout. É desgastante, mas uma vez que nós escolhemos, ou eu escolhi trabalhar com suicídio, eu comecei também a aprender que eu não preciso tomar uma postura onipotente. Né? Eu não trabalho com o suicídio para salvar vidas, embora, lógico que eu quero preservar a vida dos meus clientes, né? Mas eu acho que o suicídio, pelo contraponto e por ser um fenômeno paradoxal, ao mesmo tempo que a gente tende a pensar que nós somos onipotentes, quando algum cliente morre, a gente se torna impotente. E eu acho que esse é o grande perigo, né? Porque quando eu faço isso, onipotência e impotência, né, gera uma balança no profissional que desgasta muito, né? E o que hoje eu tenho muito claro, né, no trabalho com suicídio é que eu trabalho com a minha potência. Eu faço aquilo que é possível fazer, né? Eu acho que também eu tenho os meus limites enquanto profissional, de entender que nós fazemos aquilo que é possível. Sim. Né? E não dá para viver pelo outro que o outro tem que viver. E a gente tem que acreditar, né? E por isso que muitas vezes quando a pessoa pensa que é onipotente, que pode salvar a qualquer custo alguém, né? Quando existe a morte, vai acontecer essa impotência, esse sentimento de impotência. E como é que ele vai ser cuidado? E essa é uma outra questão também a ser tratada, né? Porque muitas vezes o profissional da área de saúde vai acabar eventualmente perdendo o paciente. Então ele também vai ter que saber lidar com essa questão, né, doutora? E aí a indagação é quem cuida do cuidador, né? Então a atenção também é para a nossa saúde, né? O profissional da saúde, principalmente na lida com suicídio, é impactado, né? E muitas vezes a gente não é treinado, ou pelo menos não é educado a entender a morte, né? E a morte, infelizmente, é a única garantia que nós temos. É um processo, da vida, né? Você nasceu, vivo, um dia você vai chegar a esse estágio, né? E que tipo de formação profissional que lida com essa pessoa, que vive sob esse risco, né? De buscar atentar contra a própria vida, que tipo de formação ele deve ter, doutora? Uma formação que inclua a reflexão sobre a morte, né? A reflexão sobre o que significa a vida. E eu acho que a gente não tem, por exemplo, eu dou aula em faculdade, poucas faculdades elas abrangem ou abordam os temas da morte, do suicídio,
E eu acho interessante, né? Porque assim, um profissional que é treinado para lidar com questões da vida precisa também ser educado para falar sobre a morte. Para lidar com a morte, né? Porque se é tão garantido, que é a única garantia que nós temos, né? O que acontece que a gente quer falar sobre a vida e não fala sobre essa questão da morte? Então, muitas vezes o profissional, ele é pego desprevenido, quando, na prática, ele se vê lá, né? Olha, meu cliente falou que vai se matar. Eu também vou me matar? Então, não. Né? Então, quer dizer, parece um desespero, né? Por essa falta de reflexão. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a este tema, doutora Karina, que agora nós estamos nos preparando para um momento muito especial. Nós chegamos àquele instante em que aqui na Boa Vontade TV dedicamos ao seu coração uma palavra ecumênica, uma palavra de paz, para que todos possamos nos sentir fortalecidos, confortados para as lutas diárias, porque os desafios chegam, mas nós precisamos ter essa fortaleza de alma, né? Essa fé realizante que falávamos no início do programa, para vencermos também os nossos desafios. Hoje a gente pensa muito a respeito dessa questão de quando os nossos pedidos são atendidos, e eu, então, para podermos nos preparar para esse instante de prece, quero dedicar ao seu coração essas palavras de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Narra o evangelista Mateus. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nos templos, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele a todos curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Este é um exemplo de por que aqui nós sempre dizemos que Jesus é o Cristo ecumênico, o divino estadista, porque nunca fez sepsia de ninguém, nunca excluiu aqueles que buscaram o seu amparo, que buscaram a sua proteção, que buscaram nele uma palavra amiga. E a todos despedia sempre com uma resposta. Mas qual era o papel dessas pessoas? Ir até Jesus, buscar, né, dar os passos até o Divino Mestre para que ele pudesse também atender-lhes os pedidos, e sempre fazia uma pergunta: você tem fé? Ou sempre dizia após uma cura: tua fé te salvou. Buscar essa fé, que é isso, essa crença, essa vivência dos nossos melhores sentimentos, é a vivência da nossa ligação com aquilo que é superior, com aquilo que é divino. É o nosso bem-estar todo dia. É buscar esta fé, é viver bem, é ter os pedidos atendidos, porque entendemos que a fortaleza de que necessitamos vem até nós quando buscamos o reino de Deus. Ensina o irmão Paiva, e tem um pensamento que tem tudo a ver com esse instante. Nunca se soube que Jesus jamais deixasse de atender ao apelo de uma alma sentida. E convidamos você a acompanhar uma mensagem ecumênica e de paz com o irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 57 anos de comunicação 100% Jesus.